mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, Mil Crimers, aqui é o Léo Dias, tudo bem? A gente acabou de passar literalmente 1 hora falando de fofoca e treta da Fabi. Que a Fabi arruma uma treta por semana, né? Várias tretas por semana. Me sigam no Twitter para mais conteúdo premium. ou ajude o podcast, né? Assina a gente com mais de R$15 mensais. E você recebe o resumão da treta toda segunda-feira. Então, tem algum recado para começar hoje? Não, hoje não. Não, o recado de sempre, então, gente. Entra lá na loja, que tem canecas, tem camisetas, tem adesivos. E também tem os agradecimentos de hoje, que vão para o João Ricardo Lullier Lugão, que está aí escutando a gente. Muito obrigada, João. Também para Roberta Kamei e Sami Oda. Então, muito obrigada, pessoal. Vocês são 10. E é isso. Bora lá que o caso de hoje é gigantesco. Ainda não sabemos se vai ser em 2 partes ou uma. Tudo depende do nosso tempo aqui. Então, bora lá pro caso de hoje. O Dennis Andrew Nielsen, ele nasceu no dia 23 de novembro de 45 em Fraserburgh, que fica na Escócia. O segundo dos 3 filhos de Elizabeth Dutty White e Olav Magnus Moksheim. O Olav era um soldado norueguês que viajou para a Escócia em 1940 como parte das forças livres da Noruega que lutavam contra a invasão nazista do país. Aí ele conheceu a Elizabeth e pouco tempo depois eles se casaram em 42, mudando-se então para a casa dos pais dela. O casamento entre os pais do Dennis foi difícil. O Olav não via a vida de casado com qualquer seriedade, preocupando-se com seus deveres com as forças livres da Noruega e fazendo poucas tentativas de passar muito tempo ou encontrar um novo lar para sua esposa. Após o nascimento do 3º filho, a Elizabeth concluiu que ela casou-se às pressas e sem pensar, mas aí já era tarde, né? E eles acabaram se divorciando em 1948. Todos os 3 filhos do casal, o Olav Jr., o Dennis e a Sylvia, foram concebidos nas breves visitas do pai à casa da mãe. E aí, a partir daí, o Olav, ele desertou da família e ele nunca mais teve contato com eles. Então, né, como já vimos várias vezes aqui nesse podcast, homens abandonando seus filhos, né? Para variar. Pra variar. Então, os pais da Elizabeth, o Andrew e a Lily White, que nunca aprovaram a escolha do marido de sua filha, apoiaram ela depois do divórcio e tiveram consideração pelos seus netos. A essa altura, os primeiros 5 anos de Dennis foram os momentos mais felizes de sua vida. Segundo ele mesmo admitiu, pois os passou com uma figura que ele adorava mais do que qualquer outra pessoa, seu avô, Andrew White. Ele era um homem severo, taciturno e orgulhoso. O que é taciturno? É uma pessoa séria. Ah, tá. Tipo eu, assim. Não, né? Podem me chamar de taciturna. Tá misteriosa, bom. Séria. E ele desaprovava muitas coisas como álcool, rádio e trabalhar no sábado. Ele parecia encontrar verdadeiro contentamento e alegria em seu relacionamento com o Dennis. E os dois saíam caminhando por horas a fio. Dennis ouvindo as histórias do mar que o seu avô contava, inevitavelmente, como acontece com muitos outros relacionamentos que o Dennis formou em sua vida, isso acabaria e terminou no Dia das Bruxas de 1951, com Andrew sendo encontrado morto em seu barco de pesca após um infarto fulminante. Eu me identifiquei com esse Dennis aí, né? Eu não gosto triste, de trabalhar no sábado. Eu também não gosto da Jovem Pan. O Andrew, né? Exato. Odeio a rádio, trabalho no sábado, a gente gosta só do álcool, né? Eu não gosto da Jovem Pan, tá ligado? De resto, ok. Mas então, bom, ele tinha 62 anos e o Dennis, com 6 anos na época, não foi informado de que o seu avô estava morto, apenas dormindo. Ele viu seu avô deitado no caixão e o próprio Dennis afirma que essa é a sua memória mais vívida da sua infância. E tornou-se evidente o quão significativa a exposição precoce a um cadáver
foi pra ele nos anos posteriores. Eu acho que o problema aí foi não terem explicado nada pra ele, né? Tipo, só falaram, não, ele tá dormindo. Mas, cara, 6 anos, você tem um jeitinho de falar com a criança, né, cara? Eu não sei, velho. Não faço ideia, cara. Eu tenho medo de criança. Medo de cadáver, não, de criança. Não, eu tenho medo de, tipo... Ai, gente, deixa eu contar uma história. Lá vem, pronto. Eu tinha um namorado que ele tinha um filho de 6 anos. E aí o filho foi morar, tipo, em Curitiba, sei lá, em outra cidade, assim, né? Uhum. E aí, um dia eu tava na casa dele, eu ia dormir lá, e o menino ia dormir lá também. Aí, eu falei assim, pode dormir na cama com seu pai, porque você vai embora amanhã e a gente não sabe quando vai te ver de novo. A criança começou a chorar, velho. Porra, pra mim você tá melhor que você Eu não fala. sabia, gente. Eu não sei, cara. Eu não sei, velho. Por isso que quando eu vejo criança, eu só brinco, falo, oi, que bonitinho, não sei o que. E, tipo, não falo mais nada. Eu tenho medo. Ai, meu, medo de machucar a criança. Que triste. Exato. Ai, gente, a criança começou a chorar, tá ligado? E eu, tipo... É a Fabi, né? Não sabe lidar com criança. Ai, gente. Bom, o Dennis, ele ficou traumatizado ao finalmente perceber, depois de esperar por meses, que o seu avô não voltaria. E aí pode-se argumentar que esse trauma psicológico lançou o Dennis em seu mundo de solidão, porque ele nunca mais ia amar outra pessoa de forma saudável ou de todo o coração após a morte do seu avô. É injusto, porém, dizer que o Dennis não teve uma infância comum, porque na verdade ele desenvolveu uma predileção por animais que ele carregaria por toda a vida. Então, ao contrário de vários serial killers, ele não maltratava bicho, ele gostava muito de animais. Ele criava pombos e ficou arrasado quando um vândalo matou ele sem motivo. Ele também herdou uma obsessão pelo mar, do avô dele, e ele passava horas ao longo da costa ou escrevendo sobre isso em casa. Essa cidade que eles moravam era um vilarejo de pescador, assim, então, tipo, era muito comum, assim, a vida em volta do mar, né? Tudo envolvia o mar. Então, em uma dessas caminhadas solitárias na praia, em 54 ou 55, ele entrou na água e acabou submerso e quase foi arrastado para o mar aberto. Ele inicialmente entrou em pânico, agitando os braços e gritando, enquanto ele, nas palavras dele, ofegava por ar que não estava lá. Ele se lembra de ter acreditado que o avô estava prestes a chegar e puxá-lo para fora antes de experimentar uma sensação de tranquilidade. A vida dele foi salva, na verdade, por outro jovem que arrastou ele para a praia, e pouco depois desse incidente, a mãe do Dennis mudou-se da casa dos avós para um apartamento com os 3 filhos. E mais tarde, ela se casou com um construtor chamado Andrew Scott, com quem ela teve mais 4 filhos nos próximos anos. E embora o Dennis inicialmente se ressentisse do padrasto, a quem ele via como um disciplinador injusto, ele gradualmente passou a respeitá-lo de má vontade. A família se mudou para Strichen, enfim, em 1955. Strichen, sei lá, porra. Enfim, se mudaram em 55. O jovem Dennis ficou sem explorar ou descobrir a sua sexualidade durante o período da escola, embora às vezes sentisse essa necessidade. A certa altura, ele se apaixonou pelo filho de um ministro local. Outra figura de fantasia era um personagem de um livro de gramática francesa, o Leão do Proerd. Zoeira. Virou furry. Se fosse, a gente não estaria fazendo episódio sobre ele aqui, né? Que ia ser mais difícil ele conseguir vítima. O personagem era o Pierre Duvan. Ele manteve a sua sexualidade escondida de sua família e seus poucos amigos, né? Porque muitos dos meninos por quem ele se sentia atraído tinham traços faciais semelhantes ao de sua irmã mais nova, Sylvia. Em uma ocasião, ele a acariciou sexualmente, acreditando que a sua atração por meninos poderia ser uma manifestação do carinho que ele sentia por ela. Nossa, mas que complexo, né, pra uma criança entender isso, talvez, né? Tipo, na verdade ele tava tentando achar uma escapatória, né? Uma explicação por que ele era diferente, ele era gay. Ele não queria ser gay, né? E aí, tipo, a coisa mais lógica, eu gosto de meninos afeminados, então... A criatura gay. Né? É por causa da Sylvia, e aí ele achou que, ele sentia algo pela Sylvia. Bom, ele não fez nenhum esforço pra buscar contato sexual com quem ele se sentia sexualmente atraído. Embora mais tarde ele tenha dito que tinha sido acariciado por um jovem mais velho e não achou a experiência desagradável. Em uma outra ocasião, ele também acariciou o corpo do seu irmão mais velho enquanto ele dormia,
E como resultado disso, o Olaf Jr. começou a suspeitar de que o seu irmão era gay e regularmente o menosprezava em público, referindo-se a Dennis como hen, que no dialeto escocês significa menina. O Dennis inicialmente acreditou que sua possível atração pela irmã pode ter sido uma evidência de que ele era bissexual. As notas e desempenho de Dennis na escola eram normais, o que o levou a optar por ingressar no exército aos 15 anos, na força de cadetes do exército, e vendo o exército britânico como uma via potencial para escapar de suas origens rurais e status de pobreza de sua família. Ele ressentia bastante, porque ele tinha vários irmãos, né, e ele achava que a mãe e o padrasto nunca tinham se esforçado o suficiente, a meritocracia, para ter uma situação de vida melhor, né, como se fosse fácil. Então, tipo, ele, quero sair dessa vida, que é mais fácil entrar pro exército, né. Então, os primeiros 3 anos do Dennis no exército foram passados em treinamento no quartel de Aldershot, que fica no sul da Inglaterra, e foi uma época extraordinariamente feliz para ele, que prosperou com o trabalho árduo, a disciplina e a camaradagem da vida militar. Então, ele estava feliz com aquela sensação de que ele não era mais um estranho, mas a lembrança de que ele estava sexualmente atraído por alguns de seus colegas sempre aparecia. Ele lutou contra os seus sentimentos de culpa, consolando-se com a ideia tranquilizadora de que provavelmente ele era bissexual. Ele tinha essa visão, né, de que bissexual é menos pior que ser gay, porque ao menos você ainda gosta de mulher, né? Ai, gente, que é uma visão que muita gente ainda tem, né? Incrivelmente, é muito escroto, é muito ridículo, mas as pessoas ainda têm. Mas é que isso é muito complicado, porque aí vem toda aquela invisibilização da bissexualidade, né? Porque, Exato. tipo... Bom, eu não sei se você é bissexual, Bru. Acho que não, né? Não. Embora pareça, tá ligado? Então. Mas eu sou, né? E assim, é muito complicada essa questão, porque que nem uma ouvinte nossa falou aqui, né, no chat, que ninguém quer ser gay e lésbica, né? E realmente, né, ninguém quer, porque ninguém quer sofrer, né? E muitos relatos aí de mães que falam que, tipo... O maior medo delas, né, dos filhos dela serem LGBTQIA+, é que eles sofram, né? E porque você acaba sofrendo mesmo. Uhum. E esse lance de, tipo... porque bissexual é menos pior, né? Encontre o erro nessa frase, né? Mas, tipo, aqui no podcast, eu e a Jéssica somos bissexuais. E, assim, a gente, assim, óbvio que em outra escala, a Jéssica também por ser mulher negra, né? Mas assim, você sofre igual, porque na frente de um cara que é homofóbico, você ser bissexual ou gay ou trans, ele vai quebrar tua cara do mesmo jeito, sacou? Uhum. Enfim, e aí existem outras camadas disso, né? A transexualidade também, que inclusive a gente viu aí, né, a Radifem dando na cara, né? Ao contrário, tomando na cara, tomando né? na cara. Que sensacional, inclusive vão procurar esse vídeo aí, gente, que eu achei sensacional. É muito triste, porque no caso do Dennis, é aquela autodepreciação, né? Tipo, ele se colocava, ele não aceitava, né, a homossexualidade dele. Então, tipo, como várias pessoas, que nem a nossa ouvinte comentou aqui também, muitas pessoas lésbicas e gays se assumem como bissexual por ter essa visão, né? Primeiro, como bissexual por ter essa visão de que é menos pior, entre aspas, né, gente? Mas a gente sabe que, né, enfim. Mas no caso dele, é muito estranho. Ele passou muitos e muitos anos reprimindo essa homossexualidade dele até que ele conseguisse se aceitar. E aí, quando ele se aceitou, já tava muito tarde, porque ele já tinha misturado a ideia de sexo com morte, sabe? Com violência, né? Com violência. Então, tipo, ele sempre foi muito reprimido, sabe? Então é muito triste isso, que eu acho que se ele tivesse aceitação desde o início e tal, se ele não tivesse se reprimido tanto... A história podia ter sido diferente, né? Porque a gente vê que mais pra frente ele tem um relacionamento estável e tal, ele fica muito feliz, mas infelizmente não dá certo. E aí ele acaba indo pro lado ruim da coisa, mas... É de se pensar, sabe? O que aconteceria se... Muitos casos, né? Tipo, não só pessoas que são LGBTQ, né? Mas muitos casos de pessoas que precisam se aceitar ou que
Se tivessem algum tipo de amparo, né, psicológico Exato. na infância, a história poderia ter sido diferente mesmo, assim, a gente nunca vai saber. Por exemplo, se o Hitler tivesse passado para a escola de belas artes, de repente ele seria um pintor, entendeu? Um pintor ruim, mas chato pra caralho. Mas pelo menos não ia ser um genocida, entendeu? Um pintor racista, mano. É isso, gente. É o que acontece quando os artistas ficam se fudendo aí. Cuidado, viu? Então, o ofício escolhido pelo Dennis no exército era na cozinha, e com isso ele aprendeu a ser açougueiro, o que é uma habilidade que ele usaria anos mais tarde nos assassinatos dele. E, incrivelmente, ele se deu muito bem na carreira de cozinheiro no exército, e ele se divertia com as amizades, ele era popular com os outros soldados, e foi apresentado a um passatempo que ele usaria ao longo de sua vida, que é o abuso de álcool. Nessa época, ele teve muitos encontros sexuais com homens, bem como com uma prostituta bávara e um jovem árabe. Foi enquanto ele estava servindo no Oriente Médio que o fascínio perturbador de Dennis em se ver como um cadáver começou a crescer. Ele se cobria com talco, azulava seus lábios e se masturbava enquanto olhava para sua própria imagem. Cara. Que sinistro! Que é muito bizarro, cara. Que doido, cara. Bom, sexo e morte começaram a se sobrepor em sua mente, né? Ele começou a misturar as duas coisas, e aí ele bebia cada vez mais e descrevia a si mesmo como um bêbado trabalhador. É o famoso alcoólatra funcional, né? Exatamente. Os seus colegas achavam que ele bebia em excesso para diminuir a sua timidez. Em uma ocasião, ele e um jovem alemão se embriagaram até cair, e quando o Dennis acordou, ele se viu no chão do apartamento do jovem alemão. Nenhuma atividade sexual havia ocorrido, mas esse incidente alimentou as fantasias sexuais de Dennis, que inicialmente envolviam seu parceiro sexual. Invariavelmente, um homem jovem e magro, completamente passivo. Que é um cadáver, né? Basicamente. Basicamente isso. Essas fantasias gradualmente evoluíram para que seu parceiro ficasse inconsciente ou morto. Ele é muito, muito parecido com o Dahmer. Muito, cara. Pra mim, ele é o Dahmer do Reino Unido, assim. Porque a história dos dois é bem parecida e o jeito deles também é parecido. E o que eles queriam e buscavam com os assassinatos também é bem parecido. Então, só pra vocês terem uma ideia do que vem por aí. Então, após 2 anos de serviço em Osnabrück, na Alemanha Ocidental, ele voltou pra Inglaterra, onde passou no exame oficial de buffet, antes de ser destacado para servir como cozinheiro do exército britânico na Noruega. E aí, em 67, ele foi enviado para o estado de Aden, onde ele voltou a trabalhar como cozinheiro na cadeia de Almansoura. Esse posto era mais perigoso do que os anteriores na Alemanha ou na Noruega, e ele mais tarde lembrou que o seu regimento perdeu vários homens, muitas vezes em emboscadas a caminho do quartel do exército. Ele chegou a ser sequestrado por um motorista de táxi que espancou ele até deixá-lo inconsciente e o colocou no porta-malas de seu carro. Ao ser arrastado para fora do porta-malas do táxi, o Dennis agarrou uma alavanca e derrubou o taxista no chão antes de deixá-lo inconsciente. Ele trancou o homem no porta-malas do táxi. Não chegou a matar, ele trancou e fugiu. Mas, cara, que é uma experiência horrorosa, né, cara? Imagina, você quase morreu. Só que ele leva pro lado que não se deveria levar uma experiência dela, né? Nossa, mas esse taxista aí passou perto de se encontrar com o criador, né? Nossa, meu, também. Foi por pouco. É só porque nessa época ele ainda não tinha descoberto que ele queria matar alguém. Sim. Senão, com certeza, ele teria matado o cara. Bom, e aí as fantasias sexuais desenvolvidas com um parceiro inconsciente ou morto não realizadas, ele compensou isso imaginando encontros sexuais com um corpo inconsciente enquanto se masturbava olhando para o seu próprio corpo nu e inclinado em um espelho. Em uma ocasião, ele descobriu que usando um espelho de chão, aqueles que ficam em pé sozinhos, sabe? Sim. Ele podia criar um efeito pelo qual ele se posicionasse o espelho de forma que a sua cabeça ficasse fora de vista, e aí ele poderia se visualizar envolvido em um ato sexual com outro homem. É quase uma instalação de arte da USP, né?
Cara, ele, tipo, deixava a cabeça de fora e só o corpo dele, e aí ele enxergando esse reflexo, ele imaginava que fosse outro homem tocando nele. Achei criativo. E, sinceramente, ó, no kink shame, tá ligado? Exato, Tipo, até então não tá se é fazendo isso, mal pra cara, ninguém, né, se é isso aí que você curte, vai, mano. Vai lá, velho. Bom, e aí, pra ele, esse estratagema criou a circunstância ideal na qual ele poderia dividir visualmente a sua personalidade. Nessas fantasias, ele alternadamente se via como sendo o parceiro dominador e também o passivo, né, que estava inconsciente. E essas fantasias evoluíram gradualmente para incorporar sua própria experiência de quase morte como motorista de táxi, que tá aí, você não deve fazer isso, cara, tipo, sério. Não. E também os cadáveres que ele tinha visto em Aden, e as imagens, esses cadáveres, né, dos colegas do exército e tal, dos conflitos que eles tinham passado. E também ele colocava junto uma pintura a óleo do século XIX intitulada A Jangada da Medusa, que é muito bonita, eu sugiro vocês procurarem, que retrata, né, numa parte dela, tem um velho segurando o corpo mole e nu de um jovem morto, enquanto se senta ao lado do corpo desmembrado de outro jovem homem. Na fantasia mais vividamente lembrada pelo Dennis, um jovem soldado loiro e magro e atraente, que havia sido morto recentemente em batalha, é dominado por um velho sujo de cabelos grisalhos, sem rosto, que lavou seu corpo antes de ter relações sexuais com o cadáver de pernas e braços abertos. Então aí ele já criou toda uma história na cabeça dele, ele já tá tipo 100% nessa ideia, e o que falta agora é só ele criar coragem pra fazer, o que leva ainda alguns anos. Bom, perto do final de sua carreira no exército, Dennis, que alcançou o posto de cabo... Nossa, alcançou o posto de cabo, é tipo o primeiro, tá ligado? Então, ele só ficou ali. Ele foi destacado para as Ilhas Shetland e se apaixonou por um soldado de 18 anos. Sentimentos não correspondidos fizeram com que Dennis se sentisse culpado e os guardasse para si. Ele ficou arrasado porque o seu interesse não foi correspondido e em sua última noite nas Ilhas Shetland, ele queimou centenas de filmes que os dois fizeram juntos. Um movimento que surpreendeu muitos de seus colegas. A carreira de Dennis no exército durou 11 anos e 3 meses e a oferta de uma carreira gratificante estava à sua disposição. No entanto, Dennis ficou desiludido com a participação do exército na Irlanda do Norte e deixou o exército amargurado com a política da época. Ele voltou para Fraserburgh cerca de 5 semanas depois de ser liberado e voltou para a casa em que cresceu. Em mais de uma ocasião, nos 3 meses que Dennis estava lá, sua mãe expressou sua opinião sobre ela estar mais preocupada com a sua falta de companhia feminina do que com a sua carreira. É o famoso e as namoradinhas, né? E as namoradinhas, quando é que eu vou conhecer a minha nova? Quando você vai me dar um neto? Né, cara? Quando você vai me dar... Quem nunca passou por essa, né, cara? Que bosta. Bom, e ela ficava se manifestando sobre esse desejo, né, de vê-lo se casar e começar uma família. Em uma ocasião, o Dennis se juntou ao seu irmão mais velho, Olaf Jr., sua cunhada e outro casal para assistir a um documentário sobre homens gays, sobre a criatura gay. Todos os presentes viram o assunto com escárnio, exceto Dennis, que brigou em defesa dos direitos dos homossexuais. Seguiu-se uma discussão após a qual Olaf Jr. informou a sua mãe que Dennis era gay. Dennis nunca mais falou com o irmão mais velho e manteve apenas contatos escritos esporádicos com a mãe, o padrasto e os irmãos mais novos. Realmente, né? É muito violento você tirar alguém do armário, né? Nossa, horrível. Eu acho que é a coisa mais violenta que pode acontecer, assim, principalmente naquela época. E pela própria família, né? O irmão que, tipo, zoava ele, né? Quando ele era mais novo. Então, tipo... Aquilo ali foi o estopim pra ele, né? Ele tentar defender a vida dele, né? Não, e tipo assim, quem quiser entender um pouco mais dessa história da Irlanda do Norte e da Inglaterra, tem um quadrinho que chama Troubled Souls, do Garth Ennis, e é isso aí, é de 1989, e o Garth Ennis é o cara que escreveu, que fez o Hellblazer, o Darkness e o Justiceiro, e ele é tipo um dos meus favoritos. Ele fez o The Boys também. Muito bom. Eu indico também a série Derry Girls, que é muito engraçada e tem esse pano de fundo, que é da Irlanda, série, a gente assista. Tem 2 temporadas na Netflix, é genial. Como é que chama? Derry Girls. Tá. Garotas de Derry. É muito bom.
E os episódios são curtinhos, você assiste tudo em um dia só. Bom, em dezembro de 72, o Dennis se alistou na Polícia Metropolitana na esperança de recapturar aquela camaradagem que ele sentiu no exército, né? Aquela coisa de ter uma rotina estrita, né? Enfim, aquela esquema, né? De uma entidade militar. Mas ele considerou a vida policial um péssimo substituto e ele ficava sozinho durante seus períodos de folga. Nessa época, ele se tornou uma presença regular nos bares gays de Londres. E certa vez no trabalho, ele apontou uma lanterna para um carro estacionado e pegou um casal gay no flagra no meio de um ato sexual. Ele não conseguiu prender eles, como era exigido por lei na época, e aí acabou renunciando à força em dezembro de 73, após cumprir apenas 1 ano. Ele estava morando em Nine Maidstone Road, North London, vivendo à beira da pobreza, imediatamente após deixar a polícia, sendo forçado a vender a sua medalha de serviço do exército para sobreviver. E aí, por fim, ele admitiu a derrota e se inscreveu para receber o seguro-desemprego, mas durante a entrevista ele recebeu uma oferta de emprego para o serviço público em inglês. A princípio, ele fazia o trabalho de recrutamento, né, que é entrevistar as pessoas, exatamente o que ele foi fazer lá, né, a pessoa que recebe, quem quer o seguro-desemprego, enfim, e passa para as vagas que tem. Mas depois, com os anos, ele foi aumentando o cargo dele até que ele era, tipo... Enfim, funcionário público, né, gente? Enfim, aquela coisa. Em 1974, a vida de Dennis girava em torno de bares gays, embora sempre fosse conversa, não sexo, o que ele desejava. Até aqui, eu acho ok o Dennis. Eu achei ele um cara super suave. Ainda, tipo, saiu em defesa dos homossexuais assistindo documentário com o irmão homofóbico. Uhum. Eu tomaria uma cachaça com ele na Augusta, sabe? É, exatamente. Cara, até esse relacionamento que você vai falar aí que ele tem, ele era, assim, uma pessoa super de boa, sabe? Tinha lá os fetiches bizarros dele? Tinha. Mas até então não tinha feito mal pra ninguém, né? Bom, uma noite ele conheceu um homem chamado David Gallatin, que voltou para casa com o Dennis e ficou por lá. David, então, fez o que deve ter sido uma das coisas mais românticas que o Nielsen já havia passado. Ele sugeriu que eles morassem juntos. Dennis e David foram à caça de um apartamento e encontraram o que ainda hoje é conhecido como um dos endereços mais infames que Londres já viu, é o número 195 da Melrose Avenue. Dennis e David foram felizes por 2 anos. Compraram um cachorro chamado Blip. Aí eu não gostei, porque tinha que adotar. Então, na verdade, eu que botei errado. Depois, mais pra frente, eu vi que eles adotaram. Era um vira-latinha chamado... Ai, arrasou. E eles cuidavam do jardim juntos. O Dennis... eles tinham... Era um apartamento no térreo. Uhum. Aquelas casas, né, divididas em apartamento. É bem comum na Europa. Uhum. Isso, E eles fizeram um contrato, né, um acordo com o dono da propriedade que o jardim era deles. Então, eles ficavam lá no térreo e o jardim era só pra eles. Então, eles ficavam lá essa vidinha. Eles tinham apelidos carinhosos. O Dennis tinha um apelido pro David, que era Twinkle. E, no entanto, devido ao declínio do interesse de David por Dennis, o relacionamento começou a fracassar. E ambos começaram a trazer outros homens para casa. Até mesmo uma mulher, uma vez, no caso do Dennis, o que surpreendeu os dois. Os dois ficaram surpresos. Até aí, né, tá... Gente, poliamor... deu errado, tá, né? Aí que, né? Eles estavam se afastando muito, né? Tipo, eles nem conversavam mais, aquela coisa, né? E aí, quando o relacionamento acabou, o Dennis tentou preencher o vazio jogando-se no trabalho, renovando as suas visitas aos bares gays de Londres, ou, na maioria das vezes, ficando em casa e encontrando consolo em uma garrafa de rum, assim como eu faria. Quem nunca, né? Gente, até aqui ele tá ótimo, né? Tipo, tá vivendo bem, tá... é meio esquisitinho, mas tudo bem, nada demais. Bom, e agora aqui começa, né, a degringolar. Então, quando 78 se aproximava do fim, ele mergulhou em uma profunda depressão depois de passar as férias de Natal sozinho em seu apartamento. A velha fantasia de morte voltou para confortá-lo.
E aí, em 30 de dezembro, ele estava desesperado por companhia e foi para um bar gay, onde ele conheceu e voltou para casa com Stephen Holmes, de apenas 14 anos. Ele conta que ele achava que... Porque o Stephen estava na porta do bar, porque ele tentou comprar bebida e a cara de moleque dele entregou a ele que ele era menor de idade, né? Mas o Dennis disse que achou que ele tinha 17 anos, né? Não 14. E aí, ele falou, vamos beber lá em casa. Você não conseguiu bebida aí? Bora lá em casa que eu tenho bebida. E aí eles beberam até cair no apartamento, e quando o Dennis acordou, ele sentiu o desejo de manter esse jovem com ele como um companheiro para sempre. Ele disse que ele tinha medo que, se ele acordasse, ele simplesmente iria embora. Aquela história igual do Dahmer, né? Tipo, eu quero... O medo do abandono, né? É, o medo do abandono. Então eu quero um escravo sexual comigo para sempre, que aí ele não pode me abandonar. Então o Dennis estrangulou o jovem com uma gravata e acabou de matá-lo afogando em um balde de água. Ele então lavou o corpo em sua banheira antes de colocar o Steve em sua cama e acariciar o seu corpo. E aí ele se masturbou 2 vezes por cima do corpo antes de esperar a passagem do rigor mortis para que ele pudesse guardar o cadáver sob as tábuas do assoalho. Caralho. O cadáver... Ele começa a ter, tipo... Todo esse esquema dele, ele repete, e é bizarro. Mas, bom, não vou contar mais nada. O cadáver amarrado do Holmes permaneceu sob as tábuas do assoalho por quase 8 meses antes de o Dennis acender uma fogueira no jardim atrás do seu apartamento e queimar o corpo em 11 de agosto de 79. Bom, essa experiência colocou o medo de Deus em Dennis, né? E ele ficou paranoico por muitos meses. Eventualmente, ele tentou assassinar um jovem estudante de Hong Kong chamado Andrew Ho, uma tentativa que foi frustrada pela resistência do jovem. Dennis tentou estrangular Andrew, que conseguiu fugir do seu apartamento e relatou o incidente à polícia. O Dennis foi questionado em relação ao incidente, mas o Andrew decidiu não apresentar queixa. Quase 1 ano desde seu primeiro assassinato, 2 meses depois de tentar assassinar Andrew Ho, Dennis matou novamente. A sua vítima era um turista canadense chamado Kenneth Ockendon, a quem Dennis havia abordado em um bar gay. Em 3 de dezembro de 1979, o Kenneth foi estrangulado com o cabo dos fones de ouvido de Dennis enquanto ouvia música. Kenneth foi a única das vítimas de Dennis que foi relatada como desaparecida, e suas impressões digitais foram encontradas em um mapa das ruas de Londres durante uma busca na casa de Dennis em 1983. Ele foi a única vítima procurada porque ele tinha família na cidade, então ele tava lá pra visitar a família. Entendi. As outras vítimas, enfim, né, gente jovem gay, era menino que fugiu de casa, sabe? É isso que eu ia perguntar, tipo, a família, principalmente um tempo atrás aí, né? Até hoje acontece, né? E a família não se preocupa, né? Tipo, põe pra fora de casa, né? Foi a própria família que expulsou, né? Por ser gay, né? Enfim, se a pessoa some, eles não dão conta. Mas, no caso do Dennis, as vítimas dele tinham esse perfil. Só o Kenneth que foi a exceção, porque ele tava de férias lá visitando família. E aí, quando ele sumiu, teve busca, teve várias coisas. Mas, enfim, não tinha ligação nenhuma com o Dennis, né? Não conseguiram refazer os passos dele, enfim. Só foi descoberto bem depois. Aí no dia seguinte, ele comprou uma câmera Polaroid e fotografou o corpo do Kenneth em várias posições sugestivas. Ele então colocou o cadáver de pernas e braços abertos em sua cama, enquanto assistia à televisão por várias horas antes de embrulhar o corpo em sacos plásticos e guardar o cadáver sob as tábuas do assoalho. Em aproximadamente 4 ocasiões ao longo dos próximos 15 dias, o Dennis desenterrou o corpo do Kenneth de debaixo das tábuas e sentou o corpo em sua poltrona ao lado dele enquanto assistia à televisão e bebia. Toda vez que ele tirava o corpo de debaixo do assoalho, ele passava maquiagem, assim, pra, tipo, disfarçar, né, os sinais de putrefação ou sinais de machucados que tinha, né, devido ao estrangulamento, enfim. Então, tipo, ele maquiava o corpo pra parecer que a pessoa tinha recém-morrido, né? E aí ele matou a sua terceira vítima, o Martin Duffy, de 16 anos, em 17 de maio de 1980.
O Martin era um estudante de Birkenhead que tinha pegado carona até Londres sem conhecimento de seus pais em 13 de maio, após sendo interrogado pela polícia de transporte britânica por não possuir uma passagem de trem. Por 4 dias ele tinha dormido perto da estação ferroviária de Euston antes do Dennis encontrar ele. O Martin estava exausto e com fome e aceitou alegremente a oferta do Dennis de uma refeição e uma cama para passar a noite. Depois que ele adormeceu na cama, o Dennis fez uma ligadura ao redor de seu pescoço e, ao mesmo tempo, sentou-se no peito do Martin e apertou a ligadura com força. O Dennis segurou esse aperto até o Martin ficar inconsciente e ele então arrastou o jovem para sua cozinha e o afogou em sua pia antes de se banhar com o corpo, que ele se lembra como sendo, abre aspas, a aparência mais jovem que eu já vi, fecha aspas. Então aí, tipo, ele começa a matar sem controle, assim, ele só tem oportunidade, vou matar. Mas é muito louco porque teve muita vítima dele que escapou, sabe? Que ele deixou escapar e que ele resolveu não matar. Então não se sabe muito bem qual era o critério dele, acho que nem ele sabia. O corpo de Martin foi colocado primeiro em uma cadeira da cozinha, depois na cama em que ele havia sido estrangulado. O corpo foi repetidamente beijado, elogiado e acariciado por Dennis, tanto antes quanto depois de ele se masturbar enquanto estava sentado sobre o estômago do cadáver. Por 2 dias, o corpo de Martin foi guardado em um armário antes que Nielsen notasse sinais de decomposição. Com isso, ele foi direto para o assoalho, e nas palavras dele. Após o assassinato de Martin, o Dennis começou a matar com cada vez mais frequência. Antes do final de 1980, ele matou mais 5 vítimas e tentou assassinar outra. Apenas uma dessas vítimas assassinadas por Dennis, chamada William David Sutherland, de 26 anos, foi identificada. As lembranças de Dennis sobre o restante de suas 6 vítimas são no mínimo vagas, embora incluam um hippie de cabelos compridos, um jovem emaciado... O que é um jovem emaciado? Emaciado é com aparência de doente, tipo magro demais, enfim. Outro irlandês e um skinhead tatuado que tinha as palavras "corte aqui" tatuadas no pescoço, uma oferta que o Nielsen aceitou. O que não é uma oferta, né, gente? Nenhuma tatuagem é uma oferta pra porcaria nenhuma, né? Pelo amor de Deus. Diz ele que era uma oferta, porque essas descrições que ele deu, né, das outras vítimas e tal, e, tipo, até hoje não foram identificadas, né? Bom, e aí nessa época ele fez uma fogueira e queimou os restos que tinha guardados, pois o espaço estava se esgotando. Gente, o cheiro dessa casa, porque assim, ele só botava embaixo do assoalho, e começou a ter muito cheiro. Tinha bicho, tinha verme, enfim, né? E aí ele, tipo, passava muito inseticida e Glade, né, pela casa. Mas eu não sei como é que os vizinhos não desconfiaram de nada, porque, sério, assim, é bizarro. Ele então faria 2 fogueiras antes de deixar a Avenida Melrose. O Dennis, na verdade, se esquecia de onde as partes do corpo ficavam, uma vez sendo derrubado no chão após ser atingido por um par de pernas ao abrir a porta de um armário. Então, o descarte dos restos mortais se tornou necessário. Os órgãos internos seriam depositados entre a cerca e uma parede, sendo comidos por ratos e raposas, e outras partes foram queimadas, enterradas ou mantidas em seu galpão. No final de 1980, ele removeu e dissecou, desmembrou os corpos de cada vítima morta desde dezembro de 79 e queimou eles em uma fogueira que ele tinha construído em um terreno baldio atrás do seu apartamento. Para disfarçar o cheiro da carne queimada dos 6 corpos desmembrados colocados na pira, ele colocou um pneu de carro velho em cima da fogueira. 3 crianças da vizinhança assistiram a essa queima e o Dennis descreveu mais tarde em suas memórias que ele sentiu que teria parecido correto se ele tivesse visto essas 3 crianças dançando ao redor de uma pira funerária. Quando a fogueira foi reduzida a cinzas, ele usou um ancinho, para vasculhar os destroços em busca de ossos reconhecíveis, e aí ele notou que tinha um crânio que ainda estava intacto e ele quebrou em pedaços. Então, o resto tinha corpos que ele tinha umas malas que era do inquilino anterior, e ele botou dentro dessas malas e deixou no galpão, que ele tinha um galpãozinho assim atrás no jardim do apartamento, né? Então, cara, sério... É bizarro como é que ninguém pegou ele antes, mas bom, enfim. A última vítima a ser assassinada na Melrose Avenue foi Malcolm Barlow,
de 23 anos. Mano, muito novo, né, velho? Todos eles são muito novos. Porque ele tinha esse fetiche, né? Com o corpo jovem, né? Uhum. E magro e não sei o quê. Então, tipo, todas as vítimas dele foram, né, jovens. Caído contra uma parede do lado de fora da sua casa em 17 de setembro de 1981. Quando o Dennis perguntou como ele estava, ele falou que o medicamento que ele tomava para epilepsia fez com que suas pernas enfraquecessem. E aí o Dennis... Nossa, que canalha, né? O Dennis sugeriu que o Malcolm deveria estar em um hospital e apoiando-o, o acompanhou até a sua residência antes de chamar uma ambulância. No dia seguinte, o Malcolm recebeu alta do hospital e voltou para a casa do Dennis, aparentemente para agradecê-lo. Ele foi convidado... Nossa, cara... Tipo, ele podia ter vivido se ele não fosse lá. Ah, mas tipo, poxa, o cara te ajudou, sabe? O cara te levou pro hospital então... quando você não conseguia andar. Você nunca ia desconfiar isso, sabe? Sim, né, meu? Vou lá Nossa, vou lá. Eu ia levar uma cesta de café da manhã, tá ligado? Eu ia, tipo, quem que vai imaginar que o cara vai te matar? Exato. Né? Ele foi convidado a entrar e após comer uma refeição, ele começou a beber rum e Coca-Cola antes de pegar no sono no sofá. O Dennis estrangulou o Malcolm com as próprias mãos enquanto ele dormia, antes de guardar o seu corpo embaixo da pia da cozinha na manhã seguinte. Em meados de 1981, o proprietário do apartamento decidiu que iria renovar o lugar e pediu que o Dennis desocupasse a propriedade. Ele inicialmente resistiu à proposta, mas aceitou uma oferta de 1.000 libras do proprietário para desocupar a residência. Nos outros países as pessoas têm uns direitos, tá ligado? Que não tem. Então. Que aqui não tem, assim. Nessa mesma época, o pai dele tinha morrido e ele deixou, tipo, 1.000 libras pra cada um dos filhos. Então, tipo... Não, era mó grana. Naquela época era bastante dinheiro. Até hoje, né? Porque tá R$10 a libra, né, cara? Nem fale. Bom, ele se mudou para um apartamento no sótão, na 23D Cranley Gardens, no distrito de Muswell Hill, no norte de Londres, em 5 de outubro de 1981. Um dia antes de desocupar a propriedade, o Dennis queimou todos os corpos dissecados das últimas 5 vítimas que ele matou nesse endereço, em uma terceira e última fogueira que ele construiu no jardim atrás do seu apartamento. Mais uma vez, ele garantiu que a fogueira fosse coroada com um pneu de carro velho para disfarçar o cheiro de carne queimada, e ele já havia dissecado os corpos de 4 dessas vítimas em janeiro e agosto, e só precisou completar a dissecação do Malcolm Barlow para essa terceira fogueira. Lembrando que ele tinha conhecimento de açougueiro, né? Uhum. Então, ele sabia como desmembrar um corpo, ele não demorava tanto tempo assim. E de exército, então ele sabia como desmembrar um corpo. Exato, né? Mas Só que muitas vezes tem, depois no julgamento dele, enfim, as pessoas usam de prova, ele pedia dias de folga do trabalho, porque eram os dias que ele ia dissecar os corpos. Ia desmembrar os corpos. Então ele sabia que ele ia demorar um tempo a mais, daí ele ligava pro trabalho e falava, tô doente, não vou hoje. E aí a polícia conseguiu bater essas datas com os assassinatos que ele fez. Porra. Então, no número 23 de Cranley Gardens, o Dennis não tinha acesso a um jardim, e como ele morava em um apartamento no sótão, ele não conseguia guardar nenhum corpo sob as tábuas do assoalho. Aí complica, né? Por quase 2 meses, nenhuma pessoa que ele encontrou e atraiu para seu apartamento foi atacada, embora ele tenha tentado estrangular um estudante de 19 anos chamado Paul Nobbs em 23 de novembro de 81, mas ele acabou desistindo de assassiná-lo. Em março de 82, o Dennis conheceu John Howlett, de 23 anos, enquanto bebia em um pub. O John foi atraído para o apartamento do Dennis com a promessa de continuar bebendo juntos. E lá, tanto o Dennis quanto o John beberam bastante enquanto assistiam a um filme, antes do John ir para o quarto do Dennis e adormecer na cama. 1 hora depois, o Dennis tentou sem sucesso acordar o John, então se sentou na beira da cama bebendo rum enquanto encarava o homem adormecido, decidindo se iria matá-lo. E ele decidiu que sim. Só que o John ele resistiu, né? E após uma luta feroz, na qual o John tentou estrangular o seu agressor ao tentar se defender, o Dennis o estrangulou até a inconsciência com uma alça de estofamento antes de retornar para sua sala de estar, tremendo com o estresse da luta. Porque ele acreditou que ele seria dominado. Ele achou que finalmente iam pegar ele, né?
Em 3 ocasiões nos 10 minutos seguintes, o Dennis tentou sem sucesso matar a vítima depois de notar que ele tinha voltado a respirar, antes de decidir encher sua banheira com água e afogá-lo. Por mais de uma semana após o assassinato do John, o pescoço do Dennis ficou com as impressões digitais da vítima, de tão forte que ele tinha apertado. Em maio de 1982, o Dennis encontrou Carl Stoddard, um homem de 21 anos, enquanto o jovem bebia em um pub. Dennis conversou com Carl, descobrindo que o jovem estava deprimido após um relacionamento fracassado. Depois de encher o jovem de álcool, Dennis convidou o Carl para o seu apartamento, garantindo ao seu hóspede que ele não tinha nenhuma intenção de atividade sexual. No apartamento, Carl bebeu mais antes de adormecer em um saco de dormir. Mais tarde, ele acordou sendo estrangulado com o Dennis sussurrando "fique quieto". Em seu depoimento subsequente no julgamento de Dennis, o Carl afirmou que inicialmente ele acreditava que o Dennis estava tentando libertá-lo do zíper do saco de dormir, antes que ele perdesse a consciência. Né, tipo, você não imagina a primeira coisa que é o cara tentando te matar, né? Porra, você tá bebaço, acorda do nada, assim, sufocando e tá o cara em cima, sei lá, né, você não vai imaginar mesmo. Ele então se lembrou vagamente de ter ouvido água correndo, antes de perceber que, na verdade, ele estava imerso na água e que o Dennis estava tentando afogar ele. Na banheira? Eu não lembro se foi na banheira ou se foi na pia. Enfim, ele usava às vezes balde de água também. E após um breve sucesso em erguer a cabeça para cima da água para puxar o ar, o Carl conseguiu falar "chega, por favor, chega", antes dele conseguir submergir novamente a sua cabeça na água. E aí ele acreditou que havia matado o Carl. Ele pegou seu corpo, sentou o jovem em sua poltrona, então ele notou que o seu cachorro, o Blip, estava lambendo o rosto do jovem. O Dennis percebeu que a vida de Carl estava por um fio, então ele esfregou os membros e fez massagem cardíaca para aumentar a circulação. Cobriu o corpo dele com cobertores e depois o deitou na cama. Quando o Carl recobrou a consciência, o Dennis o abraçou. Então ele disse que o Carl quase se estrangulou no zíper do saco de dormir e que o havia ressuscitado. Nossa, mas de que jeito ele foi parar na água? Cara, então, ele dá essa desculpa depois, ele dá uma desculpa depois. Bom, nos 2 dias seguintes, o Carl voltou a perder a consciência várias vezes. Gente, tipo assim, esse negócio de você ser ressuscitado, não é que nem filme, você não ressuscita e tá tudo bem, tá ligado? Você tá doente, assim, você tá zoado, tá ligado? Bom, e ele ficava perdendo a consciência várias vezes, e aí quando ele recuperou as forças o suficiente para questionar o Dennis sobre as suas lembranças de ter sido estrangulado e imerso em água fria, o Dennis explicou que ele ficou preso no zíper do saco de dormir após um pesadelo e que colocou ele na água fria para tirar ele do estado de choque. Tá. Desculpinha esse rapaz, né? Então, depois, ele levou o Carl para uma estação ferroviária próxima, onde informou ao jovem que esperava que eles pudessem se encontrar novamente antes de se despedirem. Que viagem, né, cara? Cara, não tem por que ele salvou esse cara, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem ele sabe. Nem ele. É muito Eu acho doido. que ele queria ficar brincando com o cadáver, sacou? Sim. Tipo, eu vou ressuscitar ele aqui. E, tipo, o Carl já devia estar com aquele aspecto cadavérico, sabe? Tipo, de afogado, sabe? Com o lábio azul. Sei lá. Eu não tava lá, eu não sei. Mas ele libertou o cara, né? O cara, tipo, tá vivo. Não, mas aqui o Dennis já se perdeu no personagem, né? Acabou. Tipo, já ele era. sabe o que ele tá fazendo, né, cara? Não tem mais muito volta. doido. Aí já foi. Bom, em setembro de 82, o Dennis encontrou um jovem de 27 anos chamado Graham Allen tentando chamar um táxi na avenida Shaftesbury. O Graham aceitou a oferta do Dennis para acompanhá-lo a Cranley Gardens para uma refeição. Como tinha acontecido com várias vítimas anteriores, o Dennis afirmou que ele não consegue se lembrar do momento preciso em que ele estrangulou o Graham, mas ele lembrou-se de abordá-lo enquanto ele se sentava para comer um omelete, com a plena intenção de assassiná-lo. O corpo do Graham foi mantido na banheira por um total de 3 dias antes que o Dennis começasse a desmembrá-lo no chão da cozinha. E em 26 de janeiro de 83, ele fez a sua última vítima, que foi o Stephen Sinclair, de 20 anos. O Stephen foi visto pela última vez por conhecidos na companhia do Dennis, caminhando na direção de uma estação de metrô.
No apartamento do Dennis, o Stephen adormeceu em um estupor induzido por drogas e álcool em uma poltrona. O Dennis se aproximou, se ajoelhou diante dele e disse a si mesmo: "Ó, Stephen, lá vou eu de novo." Que bom, Nossa, velho. Antes de estrangular o Stephen com uma ligadura feita com uma gravata e uma corda. Notando bandagens de crepe em cada um dos pulsos do Stephen, o Dennis removeu elas para descobrir várias marcas profundas de onde o Stephen tinha recentemente tentado se matar. Nossa. Cara, é muito triste isso, velho. Bom, seguindo seu ritual de banhar o corpo, né? Ele deitou o corpo do Stephen em sua cama, aplicou talco no corpo, em seguida arrumou aqueles 3 espelhos ao redor da cama e deitou nu ao lado do jovem morto. Várias horas depois, ele virou a cabeça de Stephen em sua direção, antes de beijar o corpo do jovem na testa e dizer boa noite, Stephen. Dennis então adormeceu ao lado do corpo. Como tinha acontecido com John Howlett e Graham Allen, o corpo de Stephen foi desmembrado com várias partes embrulhadas em sacos plásticos e guardadas em um guarda-roupa, uma cômoda de chá e dentro de uma gaveta localizada embaixo da banheira. Os sacos usados para colocar os restos mortais de Stephen foram selados com as mesmas ataduras de crepe que Nielsen encontrou nos pulsos da vítima. Dennis tentou se livrar da carne, órgãos internos e ossos menores de todas as 3 vítimas mortas em Cranley Gardens em seu vaso sanitário. Em uma prática que ele havia feito com várias vítimas mortas na Avenida Melrose, ele também fervia as cabeças, mãos e pés para remover a carne dessas partes dos corpos das vítimas. Mano, Cara, imagina você pôr uma cabeça numa panela e ferver, velho. É muito sinistro. Ele mesmo diz que... Porque ele demorava dias pra desmembrar os corpos, né? Teve no outro apartamento que ele morava, passou meses, né? E aí ele falava, né? Que ele morreu. Ele falava que quando ele ia fazer isso, tipo, ele achava horrível, ele vomitava. Porque imagina, cara, quem que aguenta o cheiro, né, velho? Não, vários dias, né? O negócio começa a apodrecer em minutos, né? E aí mas ele fala que ele fazia isso só pra se livrar dos corpos, porque ele nunca teve prazer em fazer isso, sabe? Ao contrário de matar, né? Ele não tinha prazer em desmembrar os corpos. Bom, em 4 de fevereiro de 1983, o Dennis escreveu uma carta de reclamação aos agentes imobiliários reclamando que os canos em Cranley Gardens estavam entupidos e que a situação para ele e para os outros inquilinos da propriedade era intolerável. Nossa, o cano é o problema, né? Não, tipo, que você tem um monte de cadáver aí, né? Então, você vai ver. Cara, eu conhecia esse caso só por causa dessa história dos canos. Só. Eu não conhecia todos os outros detalhes. Assim, eu já achava bizarro antes. Agora, depois de pesquisar, saber dessa história toda, eu acho muito pior, mas, enfim. Bom, no dia seguinte, ele se recusou a permitir que um conhecido entrasse em sua propriedade porque ele tinha começado a desmembrar o corpo do Stephen no chão da cozinha. Bom, aí, o que aconteceu? Os assassinatos do Dennis Nielsen foram descobertos pela primeira vez por um funcionário da Dino Rod, que era a empresa de drenagem e encanamentos, chamado Michael Catron, que respondeu às reclamações feitas pelo Dennis e pelos outros inquilinos em 8 de fevereiro de 83. O cara chegou lá, falaram assim, os canos estão entupidos, né? E o cara, mais um dia de trabalho, vou lá. Ele abriu uma tampa de ralo na lateral da casa e descobriu que o ralo estava cheio de uma substância semelhante à carne e vários pequenos ossos de origem desconhecida. Ele relatou suas suspeitas ao seu supervisor, que se chamava Gary Wheeler, e como Michael tinha chegado à propriedade ao anoitecer, ele e o Gary concordaram em adiar novas investigações sobre o bloqueio até a manhã seguinte. Antes de deixar a propriedade, o Dennis e o seu colega inquilino Jim Alcock se reuniram com o Michael para discutir a origem da substância. Ao ouvir o Michael exclamar como a substância era semelhante em aparência à carne humana, o Nielsen respondeu, abre aspas, parece que alguém deu descarga no seu KFC. Fecha aspas. Gente, mas desculpa, burro. Muito burro. Cara... Tipo assim...
Você vai... Mano, óbvio que tinha carne no esgoto, óbvio que a culpa é sua, tá ligado? Cara, o cara tá dando descarga em pedaço de corpo há meses. Vou chamar o encanador. E tranca os canos e ele... Vou chamar o encanador. O que será que aconteceu? Será que foi os ossos subconscientemente ele queria ser pego? Eu não sei, cara, não sei. Eu acho que ele só não se importava mais, sabe? Ah, sim, justo. Que ele chegou nessa época que, tipo, foda-se, se me pegarem, se não pegarem, foda-se. Enfim. E aí, eu também queria saber como é que esse cara sabe qual é a aparência de carne humana, né? Mas... mano, você deve olhar ali, velho, sentir o cheiro, tá ligado? Sei lá, cara. Bom, enfim. Às 7h30 da manhã seguinte, então, voltou o Michael e o Gary, que eram os caras da empresa lá, voltaram pra Cranley Gardens e perceberam que o ralo tinha sido esvaziado. E isso despertou a suspeita de ambos, né? Pô, tem alguma coisa errada. E aí o Michael descobriu alguns pedaços de carne e 4 ossos em um cano que saía do ralo e ligava-se à parte superior da casa. Para os dois, os ossos pareciam ter se originado de uma mão humana. Os 2 homens imediatamente chamaram a polícia, que após uma inspeção mais detalhada, descobriu mais pequenos ossos e restos do que parecia a olho nu como carne humana ou animal no mesmo cano. Esses restos mortais foram levados para o necrotério em Hornsey, onde o patologista professor David Bowen informou à polícia que os restos mortais eram sim humanos e que um pedaço específico de carne que ele concluiu ter saído de um pescoço tinha a marca de ligadura. Ao saber de outros inquilinos que o apartamento do último andar, de onde os restos humanos haviam sido lavados, pertencia a Dennis, o detetive inspetor-chefe Peter Jay e 2 colegas optaram por esperar do lado de fora da casa até que ele voltasse do trabalho. Quando Dennis voltou para casa, o Peter se apresentou e aos seus colegas, explicando que tinham vindo perguntar sobre o bloqueio nos ralos do seu apartamento. E aí o Dennis perguntou por que a polícia estava interessada nos seus ralos e também se os 2 policiais presentes eram inspetores de saúde. Em resposta, o Peter informou ao Dennis que os outros 2 também eram policiais e solicitou seu acesso ao apartamento para continuar a discutir o assunto. Os 3 oficiais seguiram o Dennis até o seu apartamento, onde imediatamente notaram o odor de carne podre. E aí já muda, né? Porque, gente, policial sabe o cheiro dessas coisas, né? Então já... Com certeza. Primeira evidência aí. O Dennis questionou novamente por que a polícia estava interessada e que ele foi informado que o bloqueio havia sido causado por restos humanos. E aí o Dennis fingiu choque e perplexidade, afirmando: "Meu Deus, que horrível!" A gente tem que rir mesmo, porque imagina, né, a cena, cheiro de cadáver. E foi exatamente isso que o policial fez, né? Ele falou assim, tá, para de brincar e me fala onde que tá o resto do corpo. E aí o Dennis respondeu calmamente, admitindo que o resto do corpo podia ser encontrado em 2 sacos plásticos e um guarda-roupa ali perto, de onde o Peter e seus colegas notaram o cheiro insuportável de decomposição. Os policiais não abriram o armário, mas perguntaram se havia outras partes de corpo a serem encontradas. E o Dennis respondeu que é uma longa história, é muito antiga, vou lhe contar tudo, eu quero tirar isso do meu peito, não aqui, na delegacia. Então ele foi preso e acusado por suspeita de assassinato, antes de ser levado para a delegacia de Hornsey. Enquanto era escoltado até a delegacia, o Dennis foi questionado se os restos mortais em seu apartamento pertenciam a 1 ou 2 pessoas. E aí, olhando pela janela do carro da polícia, ele responde: 15 ou 16, desde 78. Imagina o policial se cagando na calça nessa hora. Cara, falando, que situação, caralho, né? A gente pegou um serial killer maluco. Porra, mano, de graça, assim, porque os canos entupiram. Sério. É bizarro, cara. Então, naquela noite, a polícia apreendeu os sacos plásticos que foram levados para o necrotério de Hornsey. Uma sacola continha 2 torsos desmembrados, um dos quais havia sido dissecado verticalmente, e uma sacola de compras contendo vários órgãos internos. A segunda bolsa continha um crânio humano quase completamente desprovido de carne, uma cabeça decepada e um torso com braços, mas as mãos faltando. Ambas as cabeças tinham sido submetidas à fervura, né, cozimento a vapor.
Em um depoimento realizado em 10 de fevereiro, o Dennis confessou que tinha mais restos mortais guardados em um baú em sua sala de estar, com outros restos dentro de uma gaveta em seu banheiro. As partes do corpo desmembradas eram os corpos de 3 homens, todos os quais ele havia matado por estrangulamento, geralmente com uma gravata. Uma vítima ele não conseguiu nomear, outra ele conhecia apenas como John the Guardsman, e a terceira ele identificou como Stephen Sinclair. Ele também afirmou que a partir de dezembro de 78, ele tinha matado 12 ou 13 homens em seu endereço anterior, que ficava no número 195 da Melrose Avenue. O Dennis também admitiu ter tentado sem sucesso matar cerca de 7 outras pessoas que tinham escapado ou, em uma ocasião, estiveram à beira da morte, mas foram reanimados e tiveram permissão para deixar a sua residência. Foi o caso daquele cara lá que ele afogou, enfim, né? Nossa, essa vítima foi doideira, velho. Assim, não deixa de ser vítima, né? Mas não morreu, mas continua sendo vítima. É. Uma nova busca por restos mortais adicionais no apartamento dele, em 10 de fevereiro, revelou a seção inferior de um torso e 2 pernas e um saco no banheiro, e um crânio, uma seção de um torso e vários ossos em um baú. Mano, imagina o cheiro desse apartamento. Cara, sério. No mesmo dia, o Dennis acompanhou a polícia até o antigo apartamento lá da Avenida Melrose, onde ele indicou os 3 locais no jardim dos fundos onde ele havia queimado os restos mortais de suas vítimas. O Dennis dizia que nunca soube o motivo dos assassinatos, simplesmente dizendo: "Olha, eu espero que você me diga isso." Ele só tinha... Me diga você, né? Ele só tinha certeza que a decisão de matar não era tomada até momentos antes do ato de assassinato. Isso é verdade, né? Que nem o caso daquele menino lá do saco de dormir, da água e tal. Uhum. A maioria das vítimas morreu por estrangulamento. Em várias ocasiões, ele afogou as vítimas depois de terem sido estranguladas até a inconsciência. Depois que a vítima era morta, ele normalmente banhava o corpo da vítima, raspava todos os pelos do torso para adequá-lo ao seu ideal físico, então aplicava maquiagem em quaisquer manchas óbvias na pele, e o corpo era geralmente vestido com meias e cuecas antes do Dennis envolver as vítimas em torno dele enquanto falava com o cadáver. Normalzinho, né? Nossa, cara. Com a maioria das vítimas, o Dennis se masturbava enquanto ficava ao lado ou se ajoelhava em cima do corpo, e ele confessou ter ocasionalmente se envolvido em sexo intercural, que é quando coloca o pênis entre as coxas, simulando a penetração. Tá aí um nome que eu não sabia que existia. Descobri hoje. Eu não sabia o nome técnico, não. Bom, com o corpo, ele fazia isso com o corpo das suas vítimas, mas repetidamente enfatizou aos investigadores que ele nunca realmente havia penetrado suas vítimas, explicando que elas eram muito perfeitas e bonitas para o ritual patético do sexo comum. Cara, é muito estranho. É muito bizarro, velho. Porque, assim, ele... Primeiro que não via como pessoa, né? Ele via como um objeto sexual. Mas, pra ele, aquele objeto sexual era tão perfeito e tão, né, endeusado na cabeça dele que ele não podia fazer sexo com aquele corpo. Tipo, mano, senão é ele muito louco esse ritual dele aí, né? Exato. É muito bizarro essa dinâmica que ele tem, assim, tipo... É umas coisas que ele criou na cabeça dele, né? Tipo, essa teoria de que não, ele não pode penetrar o corpo porque senão ele vai estar dissecando o corpo, enfim. Porque antes tudo bem matar, né? Tudo bem. Não, tudo bem, de boa. Isso é tranquilo. Desmembrar também, tranquilo. Mas é muito doido, né? Tipo, ele não é um necrófilo, né? Sei lá, é sim, porque ele ficava se masturbando, né? Exato, Ele sentia, né, o prazer com o corpo. Sim. Só não era... Enfim. Todos os pertences pessoais das vítimas eram destruídos após o ritual de banhar seus corpos em um esforço para obliterar sua identidade antes do seu assassinato e agora se tornarem o que Dennis descrevia como um adereço em suas fantasias. Em vários casos, ele conversou com o corpo da vítima enquanto esta permanecia sentada em uma cadeira ou deitada em sua cama, e ele se lembrou de ter ficado emocionado ao se maravilhar com a beleza de seus corpos. Com referência a uma vítima, o Kenneth Ockenden, que era aquele turista, né, do Canadá, o Dennis observou que, palavras dele, o corpo e a pele do Ockenden eram muito bonitos.
e que a visão do corpo quase levou ele às lágrimas. Que bonito, né? Não matar o cara, né? Né? Foda-se. Outra vítima não identificada estava muito magra e com aparência de doente, aquela que a gente falou que estava emaciada. E aí ele simplesmente jogou o cara sob a assoalho. Então, tipo, matou... Ah, não vou usar esse corpo, não. Botou embaixo do assoalho. Eita. E não atingiu o padrão de qualidade de corpo pra ele, né? Cara, que E aí, doente. é bizarro. E aí, quando questionado se ele tinha algum remorso por seus crimes, o Dennis respondeu: eu gostaria de poder parar, mas não pude. Não tive outra emoção ou felicidade. Ele também enfatizou que não sentia prazer no ato de matar, mas que ele idolatrava a arte e o ato da morte. O que quiser que O que isso que quer dizer, né? Eu não entendi. O que quer que isso queira dizer? Não sei. Ai, acho lindo o ato da morte. A arte e o ato da morte, mano. Que bom, né? Que bom. O Dennis foi levado a julgamento em 24 de outubro de 1983, com 6 acusações de homicídio e 2 de tentativa de homicídio. Ele se declarou... Só uma coisa que fizeram só 6, porque os corpos que ele tinha matado naquele primeiro apartamento, ele destruiu tanto que não dava pra identificar. Não tinha como identificar e não tinha como provar quem que eram essas pessoas e as vítimas, né? Então tinha só o depoimento dele, né? Então eles colocaram os casos que eles tinham mais concretos, né? Como a promotoria sempre faz e tal. Eles vão no que é certo. Mesmo então, porque, tipo, tem muito cara que fala que matou muito mais, cara que falou que matou muito menos. Então eles precisam de provas, né? Exato. Ele se declarou inocente de todas as acusações por insanidade, e a principal disputa entre o promotor e o advogado de defesa não era se ele tinha matado as vítimas, mas sim as suas capacidades mentais antes e durante as mortes. Porque ele era um cara... Ele era funcional, né? Ele ia trabalhar, ele vivia, fazia as coisas, sabe? É muito doido porque, assim, o primeiro advogado dele, ele teve umas brigas, assim, por causa de um advogado, né? Logo no início. Então, ele queria se dizer culpado na primeira vez. Ele falou, não, eu sou culpado, eu fiz tudo isso. E aí trocou o advogado. Daí ele, não, eu não fiz mais. Daí trocou de novo, sabe? E até uma hora ele queria se representar sozinho, né? O Ted Bundy. E até que chegou nesse último advogado, e daí eles se acertaram, e aí o advogado falou, não tem dúvida que você fez, mas vamos tentar a razão de insanidade pra tentar uma pena menor, ou enfim, né? Bom, o advogado de acusação, Alan Green, argumentou que o Dennis era ação, que ele tinha total controle de suas ações e ele matou com premeditação. Já o advogado de defesa, Ivan Lawrence, argumentou que ele sofria de responsabilidade diminuída. Eu vou falar isso quando perder algum prazo, assim, de entregar trabalho. Eu sofro de vou falar, olha, então, diminuída. na verdade... e isso tornava ele incapaz de formar a intenção de cometer o assassinato e, portanto, deveria ser condenado apenas por homicídio culposo. Após os argumentos finais da acusação e da defesa, o júri retirou-se para considerar o seu veredito em 3 de novembro de 83. No dia seguinte, o júri voltou com o veredito da maioria de culpado de 6 acusações de homicídio e uma tentativa de homicídio com um veredito unânime de culpado com relação à tentativa de assassinato. O juiz sentenciou ele à prisão perpétua com recomendação de que cumprisse no mínimo 25 anos de prisão. Bom, depois da condenação, ele foi transferido para a prisão Wormwood Scrubs para iniciar a sentença. E aí, como prisioneiro de categoria A, eu não sei o que isso significa, mas aparentemente na Inglaterra existem categorias de preso, ele foi designado para a sua própria cela e podia se misturar livremente com outros presidiários. Teve uma questão que também, logo quando ele foi preso, ele estava esperando o julgamento, ele, jogou cocô nos guardas, sabe? Que ele tava puto Mas com aí alguma eu acho coisa. que ele já tá querendo... Então, ele né? queria atenção, sei lá, e aí ele foi julgado por isso e pegou, 6 vezes a mais. Bom, e ele não tentou recurso do julgamento, né, pelos assassinatos, aceitando a decisão de que ele tinha capacidade de controlar suas ações e que matou com premeditação. Ele falou no dia de sua condenação que sentiu uma enorme emoção com a sedução social, a obtenção do status de amigo e a decisão de matar o corpo e a sua eliminação. Essas são as coisas que deixavam ele excitado, né, no lance de matar as pessoas. Sociopata, total.
Ele também afirmou que a embriaguez foi a única razão pela qual ele, pelo menos em 2 de suas tentativas de assassinato, foram mal sucedidas. Então ele tava tão bêbado que ele não conseguiu matar. Beleza, e ó, o álcool fazendo milagres. Ou então, tipo, de repente, sei lá, o cara, tipo, bate um arrependimento ali na hora porque tá doidão, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo, sabe? Uns negócios assim. Bom, a pena mínima de 25 anos de prisão, que o Dennis foi condenado em 83, né? Que ela deu 25 anos, vai poder tentar sair. Ela foi substituída pela prisão perpétua pelo secretário Michael Howard em dezembro de 94. E aí essa decisão garantiu que o Dennis nunca seria libertado da prisão, uma punição que ele também aceitou. Ele, tipo, tá tudo ok, eu mereço, é isso. Em 2003, ele foi transferido para a prisão Full Sutton, onde ele permaneceu encarcerado como prisioneiro de categoria A. E na oficina da prisão, ele traduziu livros para o Braille e ele passava grande parte do seu tempo livre lendo e escrevendo e tinha permissão para pintar e compor músicas em seu teclado. Ele também trocou cartas com várias pessoas que procuraram para trocar correspondência. Ele, inclusive, escreveu um livro nessa época que ele estava preso. Deixa eu ver como é que é o nome do livro. Ah, tem outra história. Antes que eu fale o nome do livro, enquanto eu acho aqui. Ele procurou, tipo, processar o Estado por abuso de direitos humanos, sabe por quê? Tá cara de pau, né, mano? Porque a revista que ele assinava uma revista pornográfica gay, ela vinha com as sessões mais hardcores cortadas fora. E aí ele dizia que isso estava infringindo os direitos humanos dele. Nossa, velho. Bom, né? Que bom. Tem vários livros dele. O livro dele, a autobiografia dele é The History of a Drowning Boy, que, né, é a referência àquela época que quando ele era criança, se afogou também. E é uma autobiografia de 400 páginas. E ela, inclusive, ia ser relançada no ano passado com as cartas, que ele trocou mais de 800 cartas com um cara, que era jornalista, se eu não me engano. E esse cara vai lançar de novo o livro daí com essas cartas que eles trocaram. Então, nesse ano que vai ser lançado, tô vendo vai aqui. ser agora, né? E tem um outro que chama The Most Toys, a Dr. Karen Law's Novel. Mas eu acho que não é isso mesmo, Dennis, não. Não sei. Bom, o Dennis permaneceu na prisão Full Sutton até a morte em 12 de maio de 2018, logo ali, aos 72 anos, depois de sofrer um aneurisma aórtico e adquirir uma trombose depois que fez uma operação para tratar o aneurisma. Então, ele acabou falecendo na prisão. E tem também uma indicação, eu não assisti, mas tá aí para quem quiser procurar, uma série chamada Des, que é D-E-S, que é uma série britânica em 3 partes, baseada na história do Dennis Nilsen e é com David Tennant, aí para quem curte ele. Olha só, dizem Doctor Who. Exato. Tem várias reviews muito boas da série, então, mas eu não assisti, saiu no ano passado, em 2020, mas fica aí a indicação para quem quiser procurar. Eu vou assistir, porque tem 3 episódios só, então, né, por que não? É um filme. Ah, não, é sim, esse livro que eu falei é dele sim. É tipo, na verdade é baseado na história dele, mas é tipo... Uma romantização? É tipo uma romantização. Deixa eu ver aqui, peraí. É escrito por uma enfermeira psiquiátrica. Um enfermeiro psiquiátrico, o Matthew Malekos. E eles escreveram juntos, na verdade. Um livro de ficção. Eita! Então, ele escreveu durante essa época na prisão. Olha só aqui, ó. Vou mandar pra você aqui no Discord. Mas é tipo, assim, esse autor de ficção e ex-enfermeiro psiquiátrico e o Dennis Nilsen se sentaram pra escrever um livro. São 3 livros, na verdade, que é The Most Toys. E aí trabalhando com um PI, como que é? Private Investigator, detetive particular. Uma garota, ela é envolvida em um cenário envolvendo um serial killer necrofílico. E aí
Mas aí é tipo... Não é... Como é? Não é biográfico, mas é escrito pelos dois, assim. Uhum. Que doido, né? Que loucura, gente. Bom. Ou pelo menos eu entendi isso, né? De repente eu tô errado, eu não entendi nada. Se alguém aí leu, manda um review pra gente. Isso. Na que eu falei, o David Tennant é o Dennis Nilsson, tá? Porque não ficou claro. Eu gosto dele, eu queria que ele não fosse. Ele é. Mas ele tá muito bem, né? Lá naquele seriado da Jessica Jones, né, cara? Nossa, muito bom, Eu não confiava nele como vilão, mas realmente. Eu nem pensei nele como Doctor Who ali. Bom, mas é isso, gente. Chegamos ao fim de mais esse episódio gigante. Pra quem gosta. E mais um desgraçamento da cabeça. Muito bizarro essa história, cara. Eu preciso voar, que eu preciso andar com a Ramona e eu vou ver um filminho e trabalhar. Gente. Obrigado pela companhia. Se você quiser apoiar o podcast, entra lá no nosso site, milcrimes.com.br, que vai ter a seção de apoio. Tem vários apoios, tá? A gente tem Padrim, tem Catarse, tem PicPay. A gente sabe que o Catarse às vezes dá pau, vai pro Padrim, que não dá problema. E também tem a lojinha. E se você quiser mandar sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.